bem com vocês? Hoje então nós vamos tratar de alguns temas bem delicados, que são a independência das colônias tanto da África como da Ásia, depois da dominação imperialista, e também de conflitos que acontecem no Oriente Médio há mais ou menos 200 anos e que estão muito nas mídias na nossa atualidade. Então, para a gente começar a entender, quando é que esses países começam a conseguir suas independências, agora falando das colônias africanas e asiáticas? Em 1870 começa o processo do imperialismo, que a gente já estudou no começo do ano, e depois da Segunda Guerra Mundial, como as grandes potências europeias que eram donas dessas colônias estavam destruídas economicamente, essas colônias começam a aproveitar para conseguir então a sua independência. O que levou essas colônias então a conseguir a sua independência? Primeiro, luta contra os seus dominadores. Os seus dominadores estavam enfraquecidos, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial, e os países que conseguiam a sua liberdade, os países tanto africanos como asiáticos, eles foram ajudando os demais para que eles conseguissem também, tá? A maioria das lutas de descolonização, ou seja, da volta à sua liberdade, então foi de forma extremamente violenta, extremamente sangrenta, pois a maioria das metrópoles não aceitava a independência então dessas colônias, então foram muitas lutas, tá? Mas houve um e outro caso em que não houve luta e houve sim acordos comerciais, então foi uma forma mais pacífica de descolonização. Tudo isso começou em 1955, quando os países africanos se reuniram na Indonésia. Foram 29 países que já eram independentes, se declararam terceiro mundo e começaram então a definir estratégias para conseguir a independência tanto da África como da Ásia de seus dominadores. Essa reunião ficou conhecida como Conferência de Bandung. A Ásia é a figura central que se destaca na conquista da independência, foi um cara chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, então, ele era de classe alta, indiano, ele foi estudar na Inglaterra, porque nessa época a Índia, o país que ele nasceu, era colônia, então, da Inglaterra, e eles tinham esses acordos que as crianças, filhos, então, de pais com mais posses dentro da Índia podiam estudar, então, na Inglaterra. Então, ele foi lá, estudou, se tornou advogado, voltou para a Índia e começou um movimento chamado de resistência pacífica contra os ingleses. Ou seja, ele começou a disseminar dentro da Índia que as pessoas não deveriam consumir produtos ingleses e também não deveriam mais pagar impostos e deveriam fazer suas próprias leis. Para não consumir mais produtos, Mahatma Gandhi ensinou o povo indiano a fazer os seus produtos. Mahatma Gandhi ensinou o povo indiano a fazer as suas roupas, os seus calçados, a adquirir o seu sal. Tá? Houve uma manifestação onde que os indianos vão até uma região litorânea com panelas, pegam água do mar e deixam ela secar. E assim eles começam a produzir seu próprio sal, porque o sal nesse momento eles compravam da Inglaterra. E os ingleses, quando descobriram essa marcha, eles foram lá, tentaram fechar as barreiras para o litoral, houve muita luta, muita resistência, mas os indianos conseguiram sim, eles começaram a mostrar para os ingleses que eles eram capazes sim de se defenderem. Mahatma Gandhi ficou conhecido no mundo inteiro porque ele fazia muitas greves de fome. Quando ele não conseguia alcançar o seu objetivo, ele começava a fazer um jejum intermitente, que o maior dele chegou a, se eu não me engano, 45 dias. E o mundo começou a ver isso e a ONU começou a condenar a Inglaterra pelo que ela estava fazendo dentro da Índia. Então a própria ONU começou a pressionar para que os ingleses dessem liberdade à Índia. E isso aconteceu em 1947, o acordo então de libertação da Índia. Mas eu tinha um problema interno lá na Índia, porque nós tínhamos 3 religiões que não se davam dentro da Índia, que eram os hindus, os muçulmanos e os budistas. Então, o que se fez? Se dividiu, a princípio, a Índia em 4 partes. A Índia mesmo, que ficou de maioria hindu. O Paquistão, que foi dividido em 2 partes, que ficou com a parte dos muçulmanos. O Sri Lanka, então, que ficou com a parte budista.
Mas havia uma parte do Paquistão, que era a parte oriental, que havia muitos tumultos. Em 1971, essa parte se declarou independente do Paquistão, formando um novo país, que era Bangladesh. Dentro da África, a maioria das independências aconteceu por causa de movimentos contra o racismo, movimentos contra a dominação, então, das suas metrópoles. E os dois movimentos principais, então, ficaram conhecidos como negritude e pan-africanismo, tá? Então, eles procuravam unir, então, os africanos contra os seus dominadores. Haviam as colônias também de dominação portuguesa, tá? Várias delas, tanto na África como na Ásia. E essas colônias conseguiram a sua liberdade a partir de 1971, quando Portugal passa por um movimento chamado Revolução dos Cravos, que acaba com a ditadura de Salazar, que é uma ditadura que iniciou lá na época que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, que foi uma ditadura implantada na Alemanha com o nazismo, na Itália com o fascismo e em Portugal o salazarismo. E em Portugal foi até 1974. E quando o próprio povo português se revoltou contra a ditadura, então as colônias portuguesas como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, então acabaram aproveitando o movimento e se declarando novamente independentes de Portugal. Por que Revolução dos Cravos? Porque havia uma vendedora de flores naquela região que distribuía cravos aos manifestantes e eles levaram esses cravos para a manifestação. Muitos guerreiros que tinham armas colocaram os cravos na ponta das armas e por isso que acabou conhecido como Revolta ou Revolução dos Cravos, tá? Angola e Moçambique continuaram com problemas internos, então as guerras civis, por causa de poder, e isso acabou se resolvendo apenas no século XX, tá? Mas são regiões de muita tensão até hoje em dia. Dentro da África, nós tivemos um movimento também chamado de Apartheid. Apartheid é um movimento de segregação no qual, então, brancos e negros são separados, eles têm locais separados. Na verdade, os negros não podem frequentar certos locais dos brancos. Os negros não podiam, por exemplo, usar os mesmos banheiros que os brancos. Isso também foi muito disseminado nos Estados Unidos. Na África, em especial, isso aconteceu na África do Sul, tá? E esse movimento se tornou, então, uma lei em 1948 que os negros tinham que seguir. Então, eles tinham locais que eles não podiam frequentar. E aí, então, foi criada a CNA, que é o Congresso Nacional Africano, que foi uma organização contra esse regime, liderada por um cara chamado Nelson Mandela. Então, Mandela, por causa do movimento dele contra esse regime, ele acabou sendo preso em 1964, ficou vários anos preso, e o que levou o regime do Apartheid ao mundo, a todo mundo visualizar, foi quando em 1976 houve o massacre de Soweto. Houve uma manifestação estudantil, várias crianças, adolescentes, adultos também, mas o público-alvo era o público estudantil. Eles saíram nas ruas contra esse sistema, eram todos negros, contra esse sistema de separação racista. E a polícia acabou descendo bala, acabou matando cerca de 150 crianças e aí a ONU começou a intervir naquela região. Mas o Apartheid só chegou literalmente ao fim, foi tirado, então, foi proibido, na verdade, na África do Sul a partir de 1990, quando é feita uma nova Constituição que garantia a igualdade tanto de negros como de brancos dentro desse país, tá? Em 1994 foi o primeiro ano em que houveram eleições com a participação de negros na África do Sul, no qual, então, Nelson Mandela acaba se elegendo presidente da República. Agora vamos falar do Oriente Médio. Gente, o lugarzinho para ter discórdia, que é o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é um local de tensão há 4.000 anos. Quando os primeiros povos que vocês estudaram lá no 6º, no 7º ano ali habitavam, que foi a Mesopotâmia, a Pérsia, os hebreus, tá? Aquela região sempre foi uma região de briga, de conquistas territoriais, tá? E isso aumentou muito no século XX. Tá? Para quem não sabe, o Oriente Médio é uma extensão de terra que compreende desde o Mar Mediterrâneo até a Índia.
tá? E era uma região basicamente toda ela controlada pelos ingleses, e ela só começou a conseguir a sua independência por causa das guerras que a Inglaterra se envolveu, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ela acabou perdendo o controle sobre essa região. O porquê que essa região é tão vista, é tão visionada, é tão disputada? Primeiro, por causa do petróleo, é uma região que tem muito petróleo. Depois, por causa da questão religiosa, eu tenho muitas religiões nessa região, religiões que são uma contra a outra. Eu tenho ali budistas, eu tenho muçulmanos, eu tenho islâmicos, eu tenho os judeus também, eu tenho os cristãos, então eu tenho muitas religiões ali convivendo junto e não sabendo viver em comunhão. E é toda a questão étnica, cultural, né? Porque cada religião, como eu já falei, ela é diferente, ela segue ideias diferentes e com isso, então, acabou gerando muitos conflitos nesta região. Um dos conflitos foi a Palestina. A Palestina, ela, há 4.000 anos atrás, ela era a terra prometida dos hebreus, que depois se tornaram os judeus, tá? Quando eles se espalharam pelo mundo. E até o século XX, então, ela foi dominada pelos muçulmanos. E quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os britânicos começaram a convencer os judeus a voltar à sua terra, voltar à tal da região da Palestina. E aí começou uma briga muito grande entre judeus e muçulmanos por causa daquelas terras, certo? Aí em 1947 a ONU, para tentar acabar com a briga, cria 2 estados, o estado de Israel, que seria dos judeus, e a Palestina, então, que seria parte dos muçulmanos, que estaria tudo resolvido. Mas em 1948 o estado de Israel, que seria o estado então dos judeus, começa a sofrer ataque dos vizinhos, acaba ganhando apoio dos Estados Unidos e aí começa a revidar, começa a atacar principalmente a Palestina e começa a tomar conta de terras que seriam da Palestina. Tá? Em 1967, então o líder israelense, o Yasser Arafat, ele começou então a organizar uma verdadeira luta para manter o Estado de Israel e para conquistar terras que seriam da Palestina conforme a divisão da ONU. Em 1987, então a região da faixa de Gaza acaba sendo ocupada pelos palestinos, tá? E acaba tendo uma repressão muito forte de vários países. E aí, então, a Palestina e o Israel começam a ter vários desacordos que nunca mais se acordaram, né? Em 1993 houve várias intenções de paz, mas que até hoje nunca foi definido, até porque a Palestina não tem mais território próprio, o Israel acabou tomando conta e a Palestina quer os seus territórios de volta, né? E os principais embates para que não se consiga paz naquela região são a posse de Jerusalém, a capital que tanto muçulmanos como judeus e até mesmo cristãos brigam por causa dessa cidade, que ela é uma cidade sagrada para essas 3 religiões. O que fazer com os palestinos que estão em Israel atualmente, o que fazer com os israelenses que estão em terras palestinas, então não se sabe o que fazer com esses assentamentos. Então, por isso, esses conflitos continuam até a atualidade, tá? Então, o que mais acabou pegando fogo nessa região, em modo de falar, claro, foi em 2017, quando o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele declara Jerusalém como capital de Israel. Ele declarou, ele disse que não, Jerusalém é de Israel. E aí, então, os palestinos não aceitaram isso e com isso começou a dar novamente guerras fortes, que a gente acaba vendo na TV na atualidade, a questão da Síria, a questão da Cisjordânia. Então, são regiões ali que estão em conflito hoje em dia por causa dessa declaração, né? Então, não é que não houvesse guerras antes, tá? Havia sempre uma tensão, mas tudo estava um pouco mais calmo, mas quando o Donald Trump dá, então, essa declaração de que Jerusalém pertenceria a Israel, então isso acirrou novamente a disputa por aqueles locais. O Irã e o Iraque, no século XIX, o Irã pertencia à Inglaterra. Em 1925 eles dão um golpe, se livram da Inglaterra e mudam o seu nome de Pérsia, que até aquele momento era conhecido como Pérsia, né, já de 3.000 anos atrás, e muda o seu nome então para Irã e começa toda uma revolução que leva a uma ditadura religiosa, ditadura islã, isso em 1979. Em 1980, então, os Estados Unidos incentivam
então o Iraque ia declarar guerra contra o Irã. Por quê? Porque os Estados Unidos compravam petróleo do Irã, mas era um petróleo caro. Eles queriam baixar o preço, então eles incentivam o Iraque a fazer essa guerra. O Iraque também vendia petróleo. Para eles poderem vender para os Estados Unidos, eles precisavam atravessar um canal que era de dominação Irã. Então, para conseguir esse acesso por esse canal ao Golfo Pérsico, então eles declararam guerra contra o Iraque com o apoio, então, dos Estados Unidos. Então, houve uma guerra de 8 anos, até que houve a paz, mas em 2002 os Estados Unidos voltaram a acusar o Irã, então, de fabricar bombas atômicas. Em 2015, então, depois de praticamente 13 anos de guerra entre basicamente os Estados Unidos e o próprio Irã, né, onde os Estados Unidos não acharam muita coisa nuclear dentro do Irã, mas o Irã foi obrigado a assinar um acordo, pois estava quebrado economicamente, pois ninguém podia comprar o seu petróleo, então eles assinam um acordo de controle nuclear e assim eles podem novamente fornecer petróleo para o mundo e recuperar a sua economia. A Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi uma guerra envolvendo agora o Iraque e o Kuwait. O Iraque ele invadiu o Kuwait, tá? O Kuwait era a principal via de acesso ao Golfo Pérsico, ele fica abaixo, então, do Irã, ele fica ao sul do Iraque, tá? E isso foi condenado pela ONU. Então, 28 países se uniram para começar a atacar o Iraque, que logo foi derrotado, sofreu sanções econômicas. Em 2002, os Estados Unidos acusaram, então, o Iraque de ter planejamento e organização terrorista. E com isso, em 2003, eles autoriza a invasão, então, do Iraque, a prisão, então, do seu líder, o Saddam Hussein. Em 2011, depois de 8 anos, vasculhando aquelas terras, também não encontrando nada, os Estados Unidos retiram as suas tropas de lá. Em 2014 é criado o Estado Islâmico, que é um Estado que devota ódio aos xiitas e aos Estados Unidos. Então a gente acaba ouvindo muitos ataques terroristas ligados ao Estado Islâmico, tá? Mas não vão pensar que todos que seguem a religião islâmica, que são muçulmanos, agora são terroristas, porque não são, tá, gente? É um grupo à parte que se declaram um grupo terrorista, que inclusive faz várias propagandas na internet para aliciar crianças, aliciar menores de idade a fazerem parte do seu grupo, tá? E esse Estado Islâmico acabou se expandindo muito pelo Oriente Médio. O Estado Islâmico acabou levando a sua ideia por todo o Oriente Médio, começou a agregar muita gente, tá? Começou a levar muita gente para o seu lado. Então, hoje em dia, a ONU ela trabalha fortemente para combater esse Estado Islâmico, certo, galera? Então, o que eu tinha para explicar para vocês sobre essas regiões, basicamente era isso. Eu deixei vários links de vídeos para que vocês possam acessar e melhorar, então, o conhecimento sobre isso, porque essa questão do Oriente Médio ela é uma questão muito delicada, tá? É muito conflito, é muito envolvimento, e daí você tem que realmente estudar essa região com mais atenção e com mais calma para poder entender. Beleza, galera? Um forte abraço, fiquem todos bem, tá? E até uma próxima aula. Tchau!